Boa tarde. É com imenso prazer que eu convido o professor Roxane Rojo para proferir a nossa conferência de abertura do 10º CBLA. A professora Roxane Rojo possui graduação em Letras Neolatinas, Português e Francês, Língua e Literatura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestrado em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas também pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Fez estágio de pós-doutorado em Didática de Língua Materna na Faculté de Psicologia e Sciences de l'Éducation da Université de Genève, Suíça, sob a direção do professor Dr. Jean-Paul Braucard. Atualmente é professora livre-docente do Departamento de Linguística Aplicada da Universidade Estadual de Campinas e pesquisadora 1C do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Tem experiência na área de linguística, com ênfase em linguística aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: multiletramentos, gêneros do discurso, ensino-aprendizagem de língua portuguesa e avaliação e elaboração de material didático. Roxane. Boa noite a todos e todas. Quero começar desejando a todo mundo um congresso muito produtivo e dando as minhas boas-vindas de abertura também a todos vocês, estudantes, professores, colegas. Quero também agradecer muito o convite da organização. Espero estar à altura, o convite me deixou muito honrada, é claro, e espero estar à altura e ter feito uma fala à altura das expectativas de vocês todos. Escolhi para escrever o texto para o livro, para a coletânea que a Calab organizou e vai lançar logo após essa fala, e para falar para vocês aqui hoje, esse título: Caminhos para aliar política linguística, política e globalização, na direção da abertura de um congresso que tem essas questões por tema, né? Vou começar pelos caminhos da LA, embora muitos de nós já saibam, né, dessas coisas todas de velha data, mas nós temos os jovens e os estudantes aqui todos, que nem todos sabem essa história da LA, né? E, por outro lado, o desenvolvimento dessa história, que eu vou procurar fazer breve no primeiro texto da minha fala, dá suporte ao argumento final que eu quero desenvolver com vocês. Então, eu vou começar por aí. Na verdade, vou começar com uma epígrafe do livro de 2004, A Linguística que Nos Faz Falhar, do colega aqui presente, Rajan, né? Ele diz o seguinte, e essa epígrafe tem a ver com as origens da nossa disciplina e das suas relações conflituosas, desde lá e agora, novamente, né, recentemente, bastante conflituosas novamente, por causa de algumas buscas e propostas da CAPES, né, com a linguística ditadura ou pura. Né? Rajan diz o seguinte: eu não tenho nada contra ciências puras, né? Seja lá o que essa expressão queira dizer. Cada cientista tem a ciência que merece. Se alguém quiser pensar no sexo dos anjos, eu não vejo razão alguma para criticá-lo e tentar convencê-lo da futilidade da sua proposta. Desde que ele não reivindique autoridade para legislar sobre a sexualidade dos humanos e, a partir de suas reflexões angelicais, só porque gastou anos a fim enclausurado, pensando sobre o mesmo tema num patamar bem mais celestial e elevado. Tudo estará bem desde que mais tarde o pesquisador não comece a espernear e reclamar de sua pouca visibilidade e credibilidade, quando vê que as questões práticas vão sendo tratadas à margem de suas descobertas e teses engenhosas. É claro, uma provocação. Quem conhece o Rajan sabe, né, que ele gosta de argumentar a partir de provocações, mas ele toca aqui em duas questões importantes, que é a aplicação prática, né, das descobertas que se faz em ciência, né,
e da visibilidade que isso pode dar. Evidentemente, para lidar com a prática, é preciso sair dessa torre de marfim, como diz o Raja, e estar no mundo, né, na política, como que é esse congresso. E aí os colegas vão, a partir de 2004 também, no próprio livro do Raja, o co-organizador vai dizer, então fazemos uma linguística impura, né, não uma linguística pura. Ou fazemos uma linguística mestiça, né, e ideológica, como é Luiz Paulo Moitanopes, no livro de 2006. Né? Essa discussão da LA como um campo da linguística impura, linguística mestiça, linguística ideológica e linguística indisciplinar, como diz também Luiz Paulo, né? Ela traz pelo menos dois campos interligados de discussão. O campo da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, pluridisciplinaridade, que cada vez mais se torna uma realidade em parte das pesquisas da área, né? E se intensifica pelos próprios objetos que a área tem escolhido, né, para trabalhar. E, por outro lado, a ideia de misturar-se e melicar-se, né, a ideia do impuro aí, com questões práticas, num primeiro momento. Depois, problemas, práticas sociais, né? Eu vou depois detalhar brevemente cada um deles. Eu tratei disso como privação sofrida, já vou explicar um pouquinho esse termo meio esquisito, né? E mais recentemente, fortemente, a demanda das perspectivas das minorias, né? Diria o Luiz Paulo das Vozes, junto com Boaventura de Souza Santo, das Vozes do Sul, e a partir de ideologias alternativas. Eu vou tentar, nessa primeira parte, trabalhar um pouco com essas coisas. Só esclarecendo já no primeiro momento essa ideia de privação sofrida, que está no meu artigo no livro do Luiz Paulo 2006, o que eu digo lá é que vejo a LA como um campo de estudos e de pesquisas que resulta, como a Paulinha citou aqui, do nexo entre a privação social sofrida e a levitação teórica desejada. O que eu estou querendo dizer? Que não buscamos abordagens transdisciplinares à toa, é porque, dada a complexidade dos problemas sociais que a gente tem que fazer face e buscar contribuir, a gente acaba precisando necessariamente de uma abordagem inter, multi ou transdisciplinar. Eu digo que a LA, na última década do século passado, buscou e praticou século passado, daí os anos 90, né, buscou e praticou uma leveza de pensamento que a torna capaz, como xamã, de tentar enfrentar e modificar a precariedade da existência ou a privação sofrida. Nesse texto eu estou fazendo minhas palavras do Ítalo Calvino nas propostas para o próximo milênio, na Conferência da Leveza. Né? Ele diz, evoquei aqui nessa conferência o xamã e o herói das fábulas, a privação sofrida que se transforma em leveza e permite voar ao reino em que todas as necessidades serão magicamente recompensadas. Falei de bruxas, não que eu esteja chamando a plateia de um conjunto de bruxas e xamãs, né? Que voavam usando utensílios domésticos tão modestos quanto pode ser uma cuba. E aí ele diz uma coisa que eu acho que a gente tem que levar em conta, que ele diz, assim, a cavalo da nossa cuba, iremos ao encontro do próximo milênio, quer dizer, já estamos nele há uma década, né? Sem esperar encontrar nele nada daquilo além do que seremos capazes de levar. Ou seja, o que fizermos, como diz o título desse evento, né, em termos de políticas e políticas linguísticas, será o que encontraremos, né? Então, eu acho que a gente pode detalhar um pouquinho, brevemente, esse percurso da LA. Claro que eu estou falando sobre a ótica brasileira, né, que é onde eu estou e onde faço LA, mas com a contribuição também de colegas estrangeiros de várias partes do mundo nas publicações, né? Em 3 períodos, né? Um primeiro período, que é fundacional, vamos dizer assim, que vai dos anos 70 aos anos 90,
No caso do Brasil, o nosso primeiro programa de linguística aplicada é fundado em 73, na PUC de São Paulo, pela professora Antonieta Celani e o professor João Martins, né? E de lá, posteriormente, nos anos 70, 80, 90, a disciplina irradiou-se, eu diria, para o resto do Brasil, né? Nesse período, nesses 20 anos, a questão da LA era a questão da LA como aplicação ou como aplicacionismo, né? Seja aplicação ou aplicacionismo da linguística, seja de outras disciplinas, embora quando o trabalho tivesse um caráter interdisciplinar ou a disciplina fosse muito abrangente, como é o caso das análises de discurso, se visse pouco como aplicacionismo, né? Mas o Spall defende nos textos mais recentes que mesmo quando eu aplico teorias muito abrangentes e elas próprias já interdisciplinares, como é o caso das análises de discurso francesa, análise crítica, etc., de novo, ainda eu estou fazendo uma aplicação de uma teoria a um objeto, né? E eu concordo com ela. No segundo momento, nos anos 90 a 2005, mais ou menos, consolidou-se para a comunidade brasileira uma posição, eu diria, majoritária e relativamente consensual da LA como uma área que abordava questões práticas, num primeiro momento, práticas de linguagem, práticas discursivas sociais, né? Num segundo momento, práticas sociais sim, mas que apresentavam problemas, a ideia aí de privação sofrida, né? Que desafiavam a pesquisa e a investigação e que precisariam de soluções, né? Essa questão é muito tratada como uma questão, não se trata de uma problemática, né, mas de uma solucionática. Alguns dizem, não gosto dessa perspectiva da solucionática, né? E eu acrescento essa história da privação sofrida, porque não é qualquer problema, me parece, mas seria interessante que a gente desse mais relevo aos problemas que incomodam as minorias, os desiguais, né? Os sem acesso, enfim. O Luiz Paulo chama isso de as vozes do Sul, junto com a Boaventura de Souza Santos. De 2005 a 2013, na minha opinião, os livros publicados pelo Hardy em 2003, 2004, embora ele estivesse falando de linguística crítica e não de linguística aplicada, mas eu acho que a discussão cabe bem aqui, e o livro organizado pelo Luiz Paulo em 2006, eu acho que marcam bem um ponto de virada, né, nos trabalhos para 2005 e 2013, porque aí o que se acrescenta a esse consenso já construído me parece ser essa questão mais radicalmente da perspectiva dos grupos minoritarizados ou das minorias e das ideologias alternativas, teorias queer, teorias feministas, enfim, que é bastante defendido, inclusive no programa aqui do Rio de Janeiro, né? Para esse congresso, eu pedi o auxílio dos meus alunos, a quem eu agradeço, alunos da LP 030, Metodologia de Pesquisa e Linguística Aplicada, para a gente mapear o que está acontecendo neste 10º Cibele, então. O que são os trabalhos, se eu considerar essas categorias de trabalhos que eu expus até aqui, ou de pesquisa, né? E pedi a eles que quantificassem os pôsteres, não, né? Principalmente os papers do Congresso, que são muitos, né? Distribuídos nos 3 dias. E o resultado vocês têm aí num gráfico geral, né? Considerei essas categorias que eu comentei aqui ao longo desses 30, 43 anos de LA no Brasil, né? Aplicação da linguística a um objeto, considerada a aplicação da linguística também aplicação de análise de discurso e análise crítica do discurso, etc. Aplicação de várias disciplinas a um objeto, interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade, portanto, análises de práticas sociais, privações sofridas, práticas sociais com demanda, né, de soluções para a inclusão e foco em minorias a partir, por exemplo, de questões queer, etc. E aí a divisão, para minha surpresa, continua bastante de transição ainda, né, no conjunto dos trabalhos. Vocês têm 58% dos papers
apresentado, salvo engano, da classificação dos meus alunos e outra. Foi feito só em cima do título e não do resumo. Então podemos estar muito equivocados em relação, né? Mas é um ensaio de tentar ver um pouco o que vai acontecer nesses próximos dias por aqui. 58% continuam a aplicação de uma ou várias disciplinas, né, a um objeto. O que nós estamos entendendo como isso? A aplicação da linguística a um objeto é bem claro para todo mundo. Minha tese, por exemplo, de mestrado em 1981 era olhar a produção de texto de criança de ensino fundamental na escola, de alunos, né, para ver as estruturas adjetivas, né, adjetivo posposto, adjetivo anteposto, e medir a maturidade linguística na perspectiva chomskiana desses textos. Para que? Não sei, né? Olhar a estrutura. Mas aprendi muito de gramática chomskiana e que me valeu e me vale para entender a linguagem, né? Mas era claramente uma aplicação de um modelo a um corpus qualquer. Podia ser texto escolar como qualquer outro texto, né? Se tratava de ver o funcionamento do adjetivo em português, não de ver exatamente o corpus de redações. Aplicações de várias disciplinas, quando eu digo a gente vê com menos, de maneira mais light, né, a um objeto, eu acho que, por exemplo, está caracterizado no trabalho com leitura, principalmente professora Jaclama, mas não unicamente, né, o mais evidente é esse, dos anos 80, né? Eu estou interessada em entender o que faz um leitor ao processar um texto, eu vou então recorrer à linguística textual para falar do texto, mas vou também recorrer à psicologia cognitiva, às teorias de memória, enfim, a um conjunto de teorias que podem me explicar aquele fenômeno, né? Não ainda como uma prática que desafie soluções na educação brasileira, mas entender o fenômeno da leitura num primeiro momento. Essa prática social que precisa de solução ou de intervenção virá nos anos posteriores. Esses 58% são acompanhados, por outro lado, né, de 42% nessa segunda momento da teoria, né? Voltados para a prática social, 27%, voltados para esses problemas que exigem solução, mas que não estão com foco nas minorias, em geral problemas escolares, 6%, e foco em minorias com questões, com teorias ou ideologias, como que é o Luiz Paulo, transgressivas, 9%. Então, quer dizer, tudo isso está um pouco representado, mas se mostra também que essas duas últimas posições são minoritárias, né? E que há ainda uma prática de análise dos objetos bastante acentuada. Então, voltando ao primeiro período, né, eu defendo também que essa adjetivação do nome LA tematiza, num sentido linguística aplicada, né, num sentido bakhtiniano, pelo menos 3 campos envolvidos na discussão que vão ser importantes daqui a pouco para a minha argumentação final. Nos anos 70 e 90, a saber, as relações, é claro, isso é óbvio, da LA com a linguística, sua disciplina mãe, de modo mais geral, as relações entre teoria e prática, né? Na modernidade e no positivismo, né? As relações da prática de pesquisa na LA e a aplicação ou aplicacionismo. Durante muito tempo ficamos discutindo isso, né? Se era aplicação ou aplicacionismo. E o caráter disciplinar, inter, multi ou transdisciplinar das abordagens que se seguiram aos anos 80. Isso, ao mesmo tempo, era acompanhado por uma inconsciência bastante grande da comunidade e da área a seu próprio respeito, né? Celane sempre traz esses dados, por exemplo, do Pete Gordon, em 73, respondendo o que é a linguística aplicada, dizendo que aqueles que fazem isso sabem o que é, né? Ou seja, uma definição que fica longe de ser uma definição. Ou Stevens, em 80, né, dizendo que a linguística aplicada é o que os linguistas aplicados fazem.
e que linguistas aplicados são aqueles que são reconhecidos por outros linguistas aplicados. A Celane sempre dizia que ela chamava essa definição da definição cachorro, né? Como os cachorros, né, os linguistas aplicados se reconhecem quando se encontram e com isso sabem, né, o que é ser cachorro, como dizia Celane. Essa inconsciência, obviamente, é uma questão superada. Eu acho que a gente constrói, nesses anos 90 a 2005, uma consciência bastante grande, um debate bastante fundado sobre as questões da área, envolvendo, como eu já disse, essa questão da problemática das práticas sociais de linguagem e da privação sofrida. Citações que caracterizam esse período, por exemplo, citação do professor Angela Kleiman, em 98, dizendo que a LA caracteriza-se pela expansão dos dados que estuda, das disciplinas fonte e das metodologias, em função da necessidade de entender problemas sociais de comunicação em contextos específicos, que seria o seu objeto abrangente, e que ela procura resolver, que seria o seu objetivo abrangente. Ou seja, o que eu tenho aí é a tal da questão de uma problemática e propostas de solução ou propostas que projetam para a prática. Everson também, em 96, no livro organizado, se não me engano, por Inês e Marilda, se indagarmos que tipo de conhecimento é buscado na LA, teremos de considerar, em primeiro lugar, o que denominei de interesse primário de conhecimento, que abrangeria entender, explicar e solucionar problemas e aprimorar soluções existentes. Então, tudo isso na direção de não ser qualquer prática social ou qualquer circulação de discurso na sociedade, como funciona a propaganda, por exemplo, o texto X, mas problemas que demandam intervenção aplicada, portanto. E não se trata de investigar no mesmo texto que eu estou tomando por base aqui qualquer problema definido teoricamente, mas problemas com relevância social suficiente para exigirem respostas teóricas que tragam ganhos a práticas sociais e seus participantes no sentido de uma melhor qualidade de vida ou num sentido ecológico. Portanto, o que quer dizer tudo isso? Quer dizer que a linguística aplicada estava dizendo que a gente tinha que fazer política, né? Dentre as políticas, várias políticas de educação, política de cultura, né? E política linguística, dentre as várias políticas que têm a ver com a prática de linguagem na sociedade. E aí eu acho que cabe pensar como, né, a gente fez política nesse período. E aí escolhi esse diagrama porque eu acho que há 4 maneiras, e aí estou bastante baseada nos 2 livros que eu mencionei do Hadjian, Linguística Crítica e a Linguística que nos faz falhar. 4 maneiras de atuar politicamente, me parece, das quais eu espero que as 3 do lado de cá pesem bem mais socialmente do que a primeira do lado de lá. Daí a escolha do diagrama. A primeira, que é bastante explorada no livro 2004 do Hadjian, por causa do evento, né, que provoca a publicação do livro, que foi a atuação da comunidade linguística e de linguistas aplicados durante o episódio do projeto do deputado Aldo Rebelo, né, de proibir as línguas estrangeiras no Brasil, melando-se ou melecando-se pessoalmente e institucionalmente nas políticas públicas de órgãos estatais, CAP, CNPq, por exemplo, agências de fomento, associações de corpo, como a ANPOL, como a LAB, né? De maneira a buscar mudanças sociais efetivas, sim, mas mudanças sociais ou que deem visibilidade ou que sejam favoráveis à própria corporação, ao próprio corpo de linguistas e linguistas aplicados. O Hadjian, em 2004, discute 3 maneiras, né, que eu acho que a gente localiza em diferentes momentos, inclusive neste atual momento. Fazendo lobbies, ou aspas, ou conchavos em momentos decisivos. O exemplo do deputado, do projeto de lei do deputado Aldo Rebelo, foi um desses momentos, né, em que vários de nós atuaram
ainda bem, né, com outro projeto, mas num momento em que a questão da língua está em crise por alguma razão e é preciso atuar de maneira corporativa junto a uma dessas instâncias. Outro momento desse tipo foi a discussão mais recente daí do Viver e Aprender, né, daquele livro de EJA, feito muito mal pela mídia e que vários de nós também participamos na discussão e do dossiê final organizado pela Ação Educativa. Mas eu estou sempre ligada a grandes eventos daí deste tipo. Ou como representantes de um corpo social mesmo, que é o caso da militância ou da atuação política junto a instituições, tanto de corpo como a ANPOL, a LAB e a Abralim, como de fomento e regulação, como é o caso da CAP, CNPq, FAPESP, etc. E, mais raramente, planejando ou executando políticas públicas, porque isso no Brasil depende muito também da política partidária e das relações entre os grupos partidários, né? Mas isso sempre é feito em paralelo ou talvez completamente desligado da pesquisa em questão que eu faça na área, né? Aí digo que, embora isso seja importante, evidentemente, para a corporação, vamos dizer assim, tanto visibilidade como representação, né? Espero que pese menos do que, por exemplo, prestar serviços, extensões individuais ou em coletivos a entidades da sociedade civil ou a órgãos estatais, secretarias, ministérios, empresas, inclusive escolas, universidades privadas, organizações não governamentais, movimentos civis, etc., mas em geral de maneira paralela à pesquisa ou com aplicação de resultados de pesquisa, né, num primeiro momento. Aí eu já não estou mais interessado só na política do corpo, né, de pesquisadores, mas estou interessado no que acontece na sociedade em geral e tem a ver com linguagem. Então acho que minha pesquisa pode ser aplicada a isso e vou então prestar serviços ou extensão ou trabalhar junto a outras instituições, né? Pesquisas individuais ou em coletivos voltadas a diversas questões sociais, como identidades, transculturalidade, ensino-aprendizagem de línguas, letramentos, formação de professores, acesso às novas tecnologias, e eu diria isso já num segundo momento mais avançado, seja como pesquisador insider em certas situações, seja como colaborador dessas instâncias públicas onde o terreno, o chão, né, onde a pesquisa é feita, seja como observador, né? E por fim, mais raro também, planejando e executando políticas públicas de maior ou menor escopo ou impacto, como é o caso, por exemplo, grande, com muitos de nós participando do PNLD, ou de outras políticas governamentais, dos referenciais, das elaborações de currículo, na educação, há muitos exemplos desse tipo, né? E pesquisando seus efeitos e resultados também para corrigir rumos da ação política. Essa é uma atuação bem mais recente, pós anos 90, eu diria, né? Ou ao final dos anos 90. Na mudança, né, para essa questão da perspectiva das minorias 2005 em diante, eu acho que o que se torna muito evidente na pesquisa é essa passagem, na vida de todos nós, né, é essa passagem que denominamos globalização, ou este período, né, da modernidade para, como querem alguns, a alta modernidade ou a pós-modernidade, a denominação que eu não gosto, ou a modernidade tardia, que é que eu prefiro, em que muita coisa mudou devido aos efeitos da globalização, o funcionamento da própria política, né, e, é claro, o funcionamento da pesquisa que se faz a respeito da sociedade. Tem som na caixa? Alô? Usei esse vídeo porque eu gosto muito do Milton Santos nessa abordagem. O mundo é o que se vê de onde se está.
O olhar sobre a primeira globalização vem das viagens de descobrimento e conquista. Os imensos territórios conquistados não estavam desocupados. Em apenas um século, entre 1500 e 1600, dos 80 milhões de nativos existentes na América pré-colombiana, 70 milhões foram exterminados. 2.000 línguas desapareceram com eles. Tupis, quechuas, mapuches tiveram seus territórios ocupados e demarcados arbitrariamente, ignorando-se povos, culturas, línguas, religiões, para facilitar a dominação e o saque de suas riquezas. Os 10 milhões de africanos transplantados para o Brasil, depois de séculos de escravidão nas plantações de cana, de café e nos garimpos das Minas Gerais, ficaram abandonados à própria sorte. A primeira globalização do colonialismo se caracterizou pela ocupação territorial. A segunda globalização começa no fim do século XX, marcada pela fragmentação dos territórios. Uma forma de reconhecer o nível de desenvolvimento no planeta é observar a quantidade de luz que as cidades emitem à noite. A foto de satélite revela um nítido contraste entre o desenvolvimento ao norte e ao sul da Terra. A renda dos 500 indivíduos mais ricos do mundo é superior aos ganhos dos 416 milhões mais pobres. Em 1990, um norte-americano ganhava em média 38 vezes mais que um tanzano. Hoje ganha 61 vezes mais. O vídeo é de 2000. Nunca houve uma oposição tão grande entre um pequeno grupo de países e a maioria esmagadora dos países. De fato, se desejarmos escapar à crença de que esse mundo assim apresentado é verdadeiro e não queremos admitir a permanência de sua percepção enganosa, devemos considerar a existência de pelo menos 3 mundos num só. O primeiro seria o mundo tal como nos fazem ver, a globalização como fábula. O segundo seria o mundo tal como ele é, a globalização como perversidade. E o terceiro, o mundo como ele pode ser, uma outra globalização. Nunca na história da humanidade houve condições técnicas e científicas tão adequadas a construir um mundo da dignidade humana. Apenas essas condições foram expropriadas por um punhado de empresas que decidiram construir um mundo dela. Eu acho que nunca houve um mundo que espalhasse que a liberdade é a forma suprema de vida, porque essa carência de liberdade que compromete inclusive o exercício da cidadania, eu creio que é uma marca de nosso tempo que mais cedo ou mais tarde vai se mostrar insuportável. Como os totalitarismos tiveram seus dias também contados, né? Então, a globalização produz esse globalitarismo que existe para reproduzir a globalização. Acho que é esse ciclo vicioso que a gente vai ter que quebrar através, digamos, da produção de formas democráticas que sejam realmente democráticas. Pela primeira vez, esse instrumento, que pode ser um instrumento para a democratização, é um objeto de desejo de consumo. Um mundo com cada vez
mais gente, menos distâncias e mais trocas. Como a globalização afeta a sua vida, a economia e o meio ambiente? Como usar os benefícios da globalização para construir um mundo mais sustentável? Qual é o seu plano para viver neste mundo? Tá, eu emendei no finalzinho aí esse vídeo do Marcelo, justamente do que é do MTV, né? Justamente para fazer essa pergunta, né? Qual é o seu plano para viver nesse mundo? Qual é o seu plano para pesquisar neste mundo, né? E eu acho que o que muda, como mostra bem o Milton Santos, por isso escolhi o vídeo dele, para dar modernidade para a modernidade, é também as instituições que não funcionam mais da mesma maneira, né? As instituições da modernidade, sejam elas governamentais, não governamentais, movimentos sociais, né? As maneiras de fazer política, né? Nessa alta modernidade ou pós-modernidade. O Luiz Paulo, no último livro agora de 2013, Português no século XXI, o professor Moita Lopes, vai dizer isso com muita clareza também, né? Ele vai dizer os processos sociais, culturais, políticos, econômicos, demográficos, diaspóricos, etc., que chamamos de globalização e que caracterizam a modernidade recente, quais são? Compressão de tempo e espaço, tecnologia digital, choques e mudanças socioculturais, hibridizações de vários tipos, linguísticas, culturais, discursivas, hipersemiotização, superdiversidade, presença do chamado terceiro mundo no primeiro e vice-versa, né? A diversidade das culturas e das populações, fluxos entre fronteiras físicas e virtuais. Este mundo todo é um mundo no qual nada de relevante se faz sem discurso. Então, num momento como esse, de certa maneira, tudo o que ocorre no mundo, né, passa a interessar a uma linguística aplicada. Pergunta dele em 2006 é como podemos criar inteligibilidade sobre a vida contemporânea ao produzir conhecimento e, ao mesmo tempo, colaborar para que se abram alternativas sociais com base nas e com as vozes dos que estão à margem, né? Ele dá respostas também com os sociólogos santos, né? Tanto Milton quanto Boaventura de Souza. A primeira resposta, Boaventura de Souza Santos, 2003, trabalhando em favor de um novo pluriversalismo e não universalismo para uma coligação anti-hegemônica, né, na gelocalização ou na globalização. Ou, ainda, Boaventura de Souza Santos, agora em 2005, criando conhecimento prudente para uma vida decente, né? Ou Milton Santos, agora 2000, a época em que o vídeo retratou a presença do Milton Santos, construir uma outra globalização, como ele diz no vídeo, né? Garcia Canclini vai dizer em 2003 que na globalização a construção de um novo projeto emancipador deve conciliar a economia, sim, mas também a cultura, né? As políticas sociais de redistribuição de renda, redistribuição de poderes, mas com as políticas culturais de reconhecimento, né? E da diversidade. Então, isso tudo leva os textos mais recentes a apontar a LA não como mais uma subdisciplina da linguística, dentro da área de letras, etc., mas como parte da reflexão adensada no campo das ciências sociais. Claro que a linguística também poderia ser colocada, né, uma certa linguística dentro do campo das ciências sociais, mas é mais que isso, porque a maior parte das citações vão ser de antropólogos, sociólogos, não é? Então, uma ciência híbrida, mestiça, que explode a relação teoria e prática, que tem outro sujeito, as ditas vozes do Sul, no caso do Luiz Paulo, e em que ética e poder são novos pilares constitutivos e organizadores, né? E aí eu acho que entra
Não, obrigada. Entra uma questão interessante trazida pelo Pennycook no livro ainda de 2006, quando ele discute o que ele chama de uma LA, uma linguística aplicada transgressiva. Porque ele acha que o que está acontecendo em 2006 é a emergência do que ele chama de uma linguística aplicada crítica, ou LAC, no cenário da LA. Lembre daquelas porcentagens, seriam uns 9% lá do finalzinho, né? E aí ele diz, bom, eu posso entender a palavra crítica aí de várias maneiras, né? Posso entender de um jeito que não interessa aqui, que é como um distanciamento crítico e objetivo para fazer ciência, não é desse crítico que eu estou falando, né? Mas posso entender, isso já vinha sendo uma tradição desde os anos 90, como algo de relevância social. Posso entender essa crítica numa tradição neomarxista, mas também numa postura pós-moderna problematizadora, né, nos diferentes domínios da LA. Todas essas outras alternativas seriam aceitas. O que ele traz de mais, aí a firula que eu botei, devia ter tirado, fica a firula sobrando. O que ele traz de mais interessante é que a discussão de que essa LAC, ou essa linguística aplicada crítica, seria bem mais do que a adição de uma dimensão crítica à linguística aplicada. Ela, segundo ele, possibilita todo um novo conjunto de questões e de interesse, que eu acho que se tornou visível na última década, por exemplo, na LA, identidade, sexualidade, gênero, acesso à cultura, acesso à educação, acesso à própria sexualidade, às suas escolhas, etc. Ética, desigualdade, desejo, reprodução de alteridade. Ele vai usar a Jenks, né, para pensar em categorias para isso, que seriam domínios, disparidade, diferença e desejo. Domínio no sentido do poder mesmo, né, de como é que ele se exerce, disparidade no sentido da desigualdade frente ao poder, diferença que não necessariamente é desigual, né, mas que também pode e funciona para as relações sociais, e desejo. Garcia Canclini, embora o Pennycook não cite, né, no seu trabalho, vai trazer no Diferentes, Desiguais e Desconectados as mesmas categorias, né? Ele vai dizer que há diferenças culturais em todas as sociedades, cada vez mais híbridas, mas que nem todas as diferenças estão no âmbito da desigualdade, né? Algumas são mais iguais, outras mais desiguais. E que se além de diferente e desigual você for desconectado, aí danou-se, né? Aí danou-se porque a conexão em rede social, não necessariamente virtual, redes sociais, por exemplo, de amparo e proteção às meninas de rua, podem ser atuais também, essas redes sociais, não só virtuais, né? Seria a única maneira de funcionar politicamente, né, a conexão em rede, na atual modernidade tardia. Voltando ao Pennycook, ao discutir, o que ele vai dizer? Que para atuar nesses espaços seria preciso, então, teorias transgressivas. Aí ele cita um autor, Elder, de 2004, e essa é a ideia a qual eu queria chegar, que vai dizer que a LAC é, então, a linguística aplicada crítica, uma espécie de enfant terrible, que morde a mão que a alimentou. Nesse caso, a mão que a alimentou é a linguística aplicada, não é a linguística mais. Ou seja, a ideia aí é que nós estaremos vivendo novamente um período dentro da linguística aplicada parecido com o que aconteceu nos anos 80, em que a linguística aplicada morde a mão da linguística e diz, olha, vou parar de fazer aplicacionismo e aplicação e vou começar a investigar outros campos, né? Então, essa linguística aplicada crítica dos anos 2000 estaria, de certa maneira, reiniciando o ciclo e mordendo a mão da linguística aplicada, né? Fazendo o quê? Transgredindo limites de pensamento e da política tradicional, organizando uma agenda política crítica,
pensando o que não deveria ser pensado e fazendo o que não deveria ser feito, né? Por exemplo, as questões de gênero, etc., que há alguns anos atrás a gente não pensaria dentro de uma área chamada linguística aplicada, né? Transgressão que envolve também hibridização, mistura de categorias e questionamento dos limites que separam essas categorias, né? E a exigência ética de imaginar de forma diferente. Acho que, de fato, muitos de nossos trabalhos têm ido nessa direção, não só no campo da transdisciplinaridade, mas acho que porque também as práticas sociais e políticas têm ido nessa direção. Trouxe 2 exemplos. Por exemplo, a maneira como a internet, na figura da Wikipedia, atuou politicamente para protestar em, acho que foi janeiro ou fevereiro de 2012, quando da discussão dos 2 projetos de lei, né, das 2 PECs deles lá dos Estados Unidos, SOPA e PIPA, né? A SOPA era uma PEC americana para antipirataria, né? E a PIPA era uma PEC americana para controlar os IPs, né, das máquinas, também para impedir pirataria, né? O que fez a Wikipedia? A Wikipedia fez uma espécie de greve virtual. Ela botou essa tela preta, cinza escura, durante um dia todo, dizendo: a internet precisa continuar livre. Você quer informação? Você quer obter conhecimento? Tá bom, então ajude-nos a derrubar a PEC 37, né? A SOPA e o PIPA, né? É uma maneira de atuar interessante, porque foge a todo e qualquer padrão, né, de uma política, por exemplo, corporativa, de ir ao Congresso e ficar atuando, etc. E foi uma medida política decidida pelo conjunto dos colaboradores da Wikipedia, né? Esse é um exemplo light. Acho que um exemplo mais interessante é, por exemplo, o que aconteceu, o que tem acontecido, continua acontecendo, mas principalmente em junho, a partir de junho, nas manifestações populares brasileiras, né? Nesse caso, eu estou trazendo um vídeo de um fotógrafo, não vou lembrar, mas o nome dele está no final. É um fotógrafo que saiu fotografando as manifestações aqui do Rio, em junho de 2013, num tipo de fotografia, num filme de primeira pessoa, né, de fotografia em primeira pessoa. É um vídeo muito bem feito. Eu queria que vocês prestassem atenção, principalmente nos atores da manifestação que ele fotografou.
Acho que já. Então, veja, todos os atores representados aí são, em primeiro lugar, grupos internacionais de atuação, no Brasil como em outras partes do mundo, anônimos, né? BR, mas anônimos everywhere, né? E Black Blocs, né? Que são os dois primeiros atores fotografados pelo fotógrafo, também internacional, né? Grupos que se regem aí por um tipo de fazer político tático e emergencial, né, e que tem grande mobilidade, que funcionam para convocação e articulação principalmente pela internet, né, e que aí movem populações. É interessante porque essa é uma manifestação de junho no Rio, mas você não vê, pode ser o filtro da lente do fotógrafo, né? Mas você não vê a manifestação do passe, a bandeira do passe livre aí, né? A história da mobilidade urbana e dos 20 centavos. Você vê outras questões que eu acho que no Rio de Janeiro, eu analiso mal porque eu não sou daqui, me pareceram que pesou bastante mesmo. Aparece a bandeira contra o Eduardo Paes e o Cabral, né? E aparecem, por exemplo, esse FIST, né? Frente Internacionalista do Sem Teto, ou seja, parece muito pouco, só numa das primeiras fotos, ao fundo, bandeiras de partido, né? PSTU, PSOL. Ou seja, há uma rejeição das instituições da modernidade, né? Todas elas, com razão ou sem razão, mas inclusive dos partidos tidos no Brasil como de esquerda ou extrema esquerda, PSOL, PSTU, né? Em São Paulo houve, durante uma das manifestações, onde estavam Black Blocs e Anônimos principalmente também, queimas, né, dessas bandeiras, dessas instituições da modernidade. Quer dizer, eu tenho uma política que, inclusive os sociólogos, eu até agora não li nenhuma boa análise, pode ser desinformação minha, de sociólogo sobre essas manifestações de junho e julho, né? Vi muito sociólogo dizendo não estou entendendo muito bem, e eu acho que a gente não tem muito ainda categorias de análise eficientes para essas manifestações. Quer dizer, como é que eu vou fazer uma análise disso com categorias da modernidade? Se é justamente algo que se volta contra as instituições da modernidade, que erige novas formas de atuar, né? Acho que outra coisa que salta aos olhos no vídeo se comportar como guerra de guerrilha para a polícia é uma tradição, né? Bala de borracha, gás lacrimogêneo e tal. Agora, se comportar como guerra de guerrilha em manifestação política no Brasil, depredando, botando fogo não, é uma novidade, né? Em termos de tática aí, né? Então, eu acho que quando os fatos mudam, as teorias também terão que mudar. E, nesse sentido, o que o Pennicook está dizendo, transgredir os limites da política tradicional, me parece o que essas manifestações vêm fazendo, e com uma agenda política diferenciada, né, que ele chama de agenda política crítica, pensar o que não devia ser pensado, fazer o que não devia ser feito, né? É claro que se eu vou pensar esses fatos, eu vou ter que pensar o que não devia ser pensado, fazer o que não devia ser feito. Misturas de categorias, essa mistura de uma frente do sem teto com Black Box, com Anônimos, com os meninos lá do Passe Livre, que aí tinha uma demanda muito localizada e tal. E como é que eu faço com a separação dessas categorias anteriores, como é que eu interpreto tudo isso, né? E essa exigência, portanto, de, para fazer uma pesquisa ética, imaginar de forma diferente essas coisas que estão mesmo acontecendo de modo diferente. Aí ele vai concluir dizendo que essa teoria transgressiva tem o objetivo de atravessar fronteiras e quebrar regras em uma posição reflexiva sobre o que e por que atravessa, né? Articulando-se para a direção na mudança. Isso é que ele está chamando, então, de uma linguística aplicada à crítica, que estaria, né, mordendo a mão, faria parte das ciências sociais e estaria mordendo a mão da própria linguística aplicada. Acho essa ideia desafiante. Queria terminar, estou quase no finalzinho do meu tempo,
colocando um pouco provocativamente para a plateia, espero que provocativamente, alguns desafios para a consideração, principalmente em relação às últimas injunções que têm cercado a nossa área no final do ano passado para cá, né? A primeira não é bem uma consideração, é uma pergunta. Posto tudo isso e esse desenvolvimento e mudança contínua da área, né? Disciplina que virou área e que agora é algo que tem que ultrapassar as fronteiras das áreas, né? O que define um linguista aplicado hoje, né? Será a posse de um título de doutor em linguística ou em linguística aplicada, ainda que o trabalho verse sobre outros campos? Ou será o pertencimento a um departamento, a um programa de linguística ou linguística aplicada, ainda que o trabalho verse por outros campos? Ou será necessariamente uma pesquisa feita com base nas privações sofridas e elaborada de maneira transdisciplinar? Ou será uma pesquisa crítica transgressiva, baseada em teorias da complexidade, focada nas vozes do sul? São 4 alternativas que apareceram aí. Eu gosto de postar sempre o Prezi, possivelmente essa colega esteja já aqui, não sei se ela já chegou, antes no Facebook, né, até para receber comentários e ver e ajudar e melhorar. E uma colega imediatamente reagiu a essa provocação, né? Disse assim: eu não me lembro qual foi o termo que ela usou, como é chocada, tá na plateia, estou chocada, né? Por quê? Só pode fazer pesquisa em linguística aplicada quem é doutor e faz parte de um departamento, né? De linguística ou de linguística aplicada? Como assim? E os pesquisadores que somos formados, mas ainda não temos um doutorado completo e trabalhamos em organizações não governamentais, em programas sociais das diferentes instituições, não fazemos linguística aplicada? Então eu diria para essa colega, do ponto de vista, por exemplo, da ANPOL, não, né? Da Associação Nacional de Política de Pós-Graduação em Letras e Linguística. Por quê? Porque você só pode fazer parte da ANPOL, que é uma associação de corpo, né? Para dialogar com a CAPES e o CNPq, se você for doutor, e se você for doutor que dá aula na universidade, e se você for doutor que dá aula na pós-graduação dessa universidade. Senão, você não pode se afiliar a nenhum GT, porque esse é o estatuto da ANPOL, e, portanto, não pode se afiliar à associação. Então, embora isso tenha indignado a colega que trabalha com linguística aplicada em outros contextos, é um funcionamento da modernidade que permanece regendo a nossa área, né? Essa diversidade da pesquisa, o que é que nos une então e o que é que nos dá ainda um caráter de linguística aplicada? Já em 92, a Angela Carmen falava disso, né? Que os departamentos de linguística dos colegas têm uma série de linguistas com vocação aplicada, né? O professor Rajan, que estava no departamento de linguística, ultimamente, linguística aplicada antes na PUC, é um dos exemplos, né? Se eu for tomar a definição por departamento de linguista com vocação aplicada. Mas há outros, né? A Taliba, Frank, que falavam de ensino, o próprio Vanderlei Geraldi, enfim, ficando lá na minha instituição. Gente preocupada com essas questões práticas e que trabalhava junto à educação. São ou não são, porque estão em outro departamento, etc. Essa pergunta constante para quem trabalha na área, né? Nos meus concursos foi feito, antes de eu ir para a Unicamp, em todos os meus concursos a pergunta foi feita: mas você tem certeza que você faz linguística? E que você faz linguística aplicada? Você não está fazendo outra coisa? Psicologia, sociologia, antropologia, etc. E ainda, muitas vezes, em 2003 me aconteceu, no Congresso Internacional do Bakhtin, por exemplo, a acusação muito frequente, né, de que o que a gente faz é uma apropriação de conceitos ou teorias inflacionada, epidêmica, banalizante, ilegítima, incompetente, etc.
Isso do ponto de vista da identidade, né, do trabalhador, do pesquisador da área. Do ponto de vista dos impedimentos institucionais... Em momento algum eu imaginei que você não corresponderia, mas enfim, muito obrigado. E a professora Roxane aguarda as perguntas e considerações e respostas às provocações dela. Som. Obrigada. À disposição, microfone, se quiserem encaminhar por escrito também as perguntas, provocações. Bom, meu nome é Adriana, muito obrigada, professora, foi assim uma palestra maravilhosa, muito obrigada. Eu te agradeço. E eu tenho uma consideração, eu adorei a imagem que você passou sobre morder a mão, né, para poder se livrar. Eu fiquei pensando sobre a linguística aplicada e a linguística aplicada crítica, né? A linguística aplicada crítica só morderia a mão da linguística aplicada se ela estivesse segurando assim para que a pesquisa e para que a evolução do conhecimento não fosse além. Então cabe a nós, linguistas aplicados, deixar aí, let it go, sabe? Não precisa ninguém morder a mão de ninguém. Como a gente reclama que talvez a linguística até hoje esteja, sabe, mordendo a mão. Tendo a mão mordida e tendo ainda que morder a mão da linguística para poder ser, sabe? Então, assim, vamos ser mais abertos e deixar o conhecimento fluir com todas essas pesquisas, deixa vir a coisa nova, deixa vir a linguística aplicada crítica, a que vai vir e que não precisará no futuro ter que morder a mão de ninguém para ir embora, para seguir em frente. Porque eu entendo assim que ninguém é mãe de ninguém, na verdade. A gente tem essa assim, a ciência mãe, depois as filhinhas, não. Mas eu acho assim que somos todos maduros e a gente, obviamente, para ser maduro, precisa passar pelo processo de amadurecimento. Então, na verdade, o que vem acontecendo com essa ciência é só uma questão de evolução, é uma questão de maturidade. Cabe a nós, professores e pesquisadores, deixar o fluxo normal dessa maturidade do conhecimento acontecer, né? E falar isso para os nossos alunos que serão e que já são pesquisadores do futuro que estão aí. Só essa consideração que eu gostaria de fazer. Muito obrigada pela oportunidade. Eu concordo com você, porque ao mesmo tempo essa questão, as questões trazidas pela globalização e pelo que ele chama de linguística aplicada crítica, trouxe um renovado interesse, né? Por exemplo, as questões mais propriamente linguísticas, que eu acho que nos anos 90, 2000 ficaram um pouco de lado. A gente estava mais interessado em observar práticas sociais, práticas de letramento, práticas escolares, não é? E, por exemplo, agora a questão do inglês como língua do mundo, que o Hadjian gosta de tratar, não é cada vez mais forte, e o livro do Luiz Paulo é sobre os portugueses do século XXI, a coda ortográfica. Então as questões mais propriamente linguísticas, da sociolinguística, das relações entre línguas e tal, estão muito mais abordadas hoje, né, do que há um tempinho atrás, né, da linguística. Vera, Teca. Eu fiquei encafifada com aquele gráfico seu de aplicação de linguística, práticas sociais, e eu queria exemplos para entender, e fiquei pensando assim, onde que o Roxane está colocando, acabando de chegar do CIGEST, nós duas, os trabalhos sobre gênero, os trabalhos envolvendo formação de professor, os trabalhos com linguagem e tecnologia, os trabalhos com narrativas de aprendizagem, onde você coloca esses trabalhos naquele gráfico.
prática. Os meninos, na verdade, foram os alunos que fizeram, né? Agradeço muito a eles terem feito. Eu não cheguei a revisar tudo que eles fizeram, acreditei na codificação deles. Mas no que eu acompanhei em sala de aula da discussão dos grupos que fizeram para entender como é que funciona a linguística aplicada. Da discussão, eles consideraram aplicação da linguística ou aplicação de mais de uma teoria, né? A linguística, títulos como o papel do crítico na conversação do não sei o quê, né? Então eles estavam considerando que o que vem primeiro, né, no título deve ser o foco principal do objeto, né? Ou as estruturas, deixes, sei lá, anáfora e deixes em textos de tá? Ainda tinha bastante, você viu, 58% no que eu acompanhei e que eles me chamaram para ajudar a decidir, né? Várias disciplinas, aplicação de várias disciplinas, muita coisa de educação e pedagogia que tinha voltada para a área da escola, que tinha títulos como autonomia e metacognição em formação de professores do Dananá. Então aí você tem uma elaboração da psicologia social e da psicologia forte, né, na formação. Quer dizer, a prática está em segundo lugar, e aí eles consideraram, por isso que deu esse 58%, né, o que está como tópico do título principal, né. E aí, prática, as coisas que a gente viu lá no simpósio do CIGET, por exemplo, né, o uso de Facebook, né, eles considerariam práticas, né. Quase toda a parte da área de tecnologia acabou sendo considerada por ele práticas sociais, aquele terceiro 30% e pouco. Minorias apareceu muito quilombola, as questões indígenas, surdo, eles consideraram surdo e outras necessidades de acessibilidade em escola, principalmente foi o que apareceu, né, que é uma porcentagem pequena. Será? Comunidade quilombola. A gente não viu o trabalho, nem sequer o resumo, porque não estávamos com o caderno de resumo, né? Foi um exercício mesmo. Então vale a pena agora que temos os cadernos de resumo e olhar mesmo se esse número é confiável, né? Teca? Então, eu não sei nem se eu vou conseguir formular a pergunta aqui. Eu também não sei se é uma pergunta, talvez seja. Eu queria saber o que você acha disso. Quando você estava falando e fez, perguntou o que seria o linguística aplicado, né? Se entra em questões de identidade. E eu fiquei tentando responder aqui na minha cabeça e me dei conta de que seria uma impossibilidade, porque eu teria que fazer dessa identidade uma coisa única, e no seu interior vai ter muita coisa, ou mesmo com relação à própria linguística, né? A gente costuma também totalizar o linguista como se todos eles fossem, por exemplo, se fizessem linguística formal, né? E lá no nosso instituto, por exemplo, nós temos muitos linguistas, um compromisso muito forte, político, que se dedicam às questões, inclusive, de minorias, de todo tipo, e que fazem um trabalho transdisciplinar, né? Então, em nada difere, ou quase nada, do que fazemos nós. A questão é sempre política. Se eu falar você é um linguista aplicado, ele vai ter um infarto. Pois é. Né? Vai dizer, jamais, eu faço linguística. E, por outro lado, se ele falar para mim, você é uma linguista, eu vou ter um infarto. Eu falo, não, eu sou linguista aplicado. Então, a questão, eu não sei se hoje, porque veja bem, a linguística também não ficou parada no tempo, ela também começou a ter outras influências e está sendo afetada por uma série de conjunturas, né? Ela não ou seja, eu não sei se hoje a questão da nomeação diz muito mais respeito a um território político, a marcação de um certo lugar,
do que a epistemologias ou ideologias, etc. Né? Me parece que está muito difícil fazer essa distinção, ou não sei se é muito difícil, eu talvez teria que... Por exemplo, eu tenho mais a ver com alguns linguistas do que com alguns linguistas aplicados. Nada contra, mas fazemos trabalhos muito diferentes, com focos muito diferentes, né? Assim como com alguns antropólogos, sim, como alguns sociólogos, etc. Então, não sei se essa marcação de fronteira tão rígida, ela vai se sustentar por muito tempo, a não ser do ponto de vista político. Aí sim, e sobretudo, aí ele vai se sustentar. E sobretudo da política de corpo, né? Eu acho que essa é que é a questão e que vem nos afetando e aborrecendo mesmo, parece aquela mosca, sabe? Você vai ver a mosca e fica, né? Aborrecendo, atrapalhando o trabalho, no sentido, quem é que vocês são? Venha dar sua carteira de identidade, me mostre como é que vai explicar tudo isso para a criatura em breve um dia de reunião, né? Ou, olha aqui um currículo único, né, que não dá para adotar, não é? Então, eu acho que isso tem aborrecido bastante. Quer dizer, eu acho que a gente podia discutir melhor essas questões, menos respondendo, né? E mais contrapropondo mesmo. A provocação minha não foi só provocação, não. Acho que era uma boa resposta dizer, não tem nada a ver mesmo mais com linguística, então faz como uma área mesmo, né? Literatura linguística aplicada. Até porque é assim que se organizam as graduações, não é? A gente acaba dando conta do que é da formação profissional dos estudantes de letras, na maior parte, né? Mas, enfim, voltamos para a política de corpo. Mas é que eu acho que ela é que mais atrapalha mesmo a nossa desenvolvimento como comunidade. Porque, como comunidade, eu concordo com a professora. A gente vai fazendo a pesquisa e as coisas vão aparecendo e a área vai se tornando cada vez mais dinâmica. Muito obrigada pela ótima fala que você nos trouxe. Obrigada. Michele. E eu fiquei pensando aqui nos filmes que você trouxe, foram muito bem selecionados, eu gostei muito. E quando você trouxe, então, um documentário sobre as manifestações em relação às instituições, eu achei isso muito instigante no que se refere ao conteúdo da sua fala. Porque nós estamos vivendo um momento que a gente está falando de do transgredir, do transdisciplinado, multipluri, etc., mas nós, ao mesmo tempo, temos instituições que nos encaixam nas caixinhas dizendo não dá para ser diferente. Então, eu não sei se você com isso está nos levando a uma reflexão sobre que manifestações a gente pode fazer em relação a isso, se você quer comentar. Ou virar mídia ninja? Não vou dizer que não pensei nesse assunto, vamos virar mídia ninja. Mas eu acho que não dá, que nós estamos aí mesmo. A universidade está muito mais próxima, eu diria, em geral, não na pesquisa de cada um, enquanto instituição, da modernidade, ou talvez da Idade Média, não sei, da modernidade, né, enquanto estrutura e tal, do que propriamente dessa... Mas esses meninos estão aí dizendo isso, né? Vamos fazer... A grande mídia não presta... Vamos fazer mídia ninja, funcionar diferente, pequenos coletivos e não sei o quê, porque aí você atravessa, transborda, transpassa, vaza, né? Que foi o que eles fizeram, né? nessa manifestação. Uma das coisas que eu fiquei muito impressionada desse choque modernidade e modernidade tardia foi a entrevista dos meninos mídia ninja, que depois deu um baita do Forró Bodó, né? Na Roda Viva. Porque você via claramente que eram duas línguas, dois mundos. Os caras não entendiam de jeito nenhum o que aqueles meninos estavam dizendo. A gente funciona no coletivo, temos lá, depois denunciaram, não sei o quê. Estou tomando posição nem aqui nem lá, mas vê esse estranhamento, né?
Acho que a gente tem sido um pouco, aspas, mídia ninja, né? Em muitas das nossas pesquisas que buscam coletivos, que buscam ser colaborativas, em alguns congressos, nós acabamos de vir de um congresso, né? Que a gente conseguiu fazer simpósios temáticos que formam grupos e tal. Aqui a própria Lab, por meio dos diretórios de pesquisa CNPq, onde você se configura como um grupo colaborativo, acho que a gente tem aberto brechas, né, importantes. Mas tem essa camisa de força, né? Tá bom. Bom, Roxane, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. A professora Roxane está disponível hoje, durante o coquetel e durante todo o evento, porque se alguém quiser, enfim, continuar com discutindo essas provocações. Eu só quero... A Roxane mencionou os resumos, né, que agora nós temos os resumos e várias pessoas começaram a olhar seus cadernos de programação na plateia e não encontraram o resumo. Eu quero dizer que o caderno de resumos está no site, tá? A partir de hoje. Eu acabei de checar aqui, está no site. Então vocês já podem baixar, os resumos estão lá e aí a gente pode dar continuidade. Obrigado. Então, Roxane, obrigado.